Olá, meus amigos leitores. Eita, que hoje eu tenho um calhamaços, aços. Musashi, cara, você não tem noção do que eu queria trazer esse livro. Muito bom, muito bom. Bom, muita coisa para falar. Eu vou fazer as explicações de como eu vou trabalhar nesse livro aqui, nesse vídeo, porque nos próximos vídeos eu vou introduzir diretamente. Vou começar direto nos livros, tá bom? Esse Musashi aqui, ele foi lançado em 1939, a história do samurai mais famoso de todos os tempos, cara. É uma leitura obrigatória no Japão e você também devia ler. E se você não tem tempo de ler, eu ligo para você, pode deixar. Tá toda a história aqui narrada. Essa aqui é pela editora Estação Liberdade, edição de 1999. Ele tem 1808 páginas, porque são 7 livros em um volume único. Oh, mas eu tô vendo 2, volume 1, volume 2. Tanto que o livro 2, que é o volume 2, ele já vai começar na página 935, seguindo continuidade desse aqui. Foi apenas impresso em 2 volumes, mas a ideia é um volume único. Ficou confuso, mas você entendeu. Ou espero que tenha entendido. Então, ele é dividido, são 7 histórias, dividido em 2 volumes, no caso, volume único, em 2 partes. Enfim, eu vou tratar aqui o livro 1, porque aí eu vou tratar com liberdade, contando passo a passo cada história. Foi a metodologia que eu desenvolvi para ficar mais fácil de explicar para vocês, porque como é um livro grande, ou eu fazia um vídeo de 3 horas, que não é o caso. Os vídeos aqui, a ideia desse canal são vídeos rápidos, para você ouvir enquanto dirige, para você ouvir no trabalho na hora do almoço, enfim. Então eu vou tratar aqui o livro 1 chama-se Terra. Ele vai ter 14 capítulos e vai até a página 155 desse volume aqui, ok? Fica claro assim? Então fica mais fácil, porque eu vou detalhar o que vai acontecer com o nosso protagonista. No prefácio, o autor do livro, Eiji Yoshikawa, ele vai falar que ele é filho de samurai, e como todos os samurais, na época que veio a tecnologia, que veio a evolução, eles não conseguiram se adequar a um novo momento, então não tiveram sucesso financeiro. Então todos os samurais que eram bons, no novo período eles tiveram dificuldades, então ele é filho justamente dessa dificuldade. Ele vai dizer que esse livro aqui, existe uma grande comparação com o livro chamado Shogun, do James. Nossa, eu sou louco para ler esse livro. Não, você acredita que eu não li até hoje. É um livro com hype gigantesco, uma história violentíssima, todo mundo cita, mas está na minha lista. Qualquer dia desse eu trago, vou comprar e já trago logo diretão, beleza? O Musashi, ele viveu de verdade, é uma pessoa do nosso universo, da nossa realidade, e é isso que faz esse livro ser tão interessante. Ele não é uma biografia, ele está na categoria de romance, porque ele é uma biografia romantizada. Pronto, fica fácil assim. É uma história de alguém que de fato existiu, só que a história dele contada aqui no livro não é exatamente como foi. Existem coisas aqui que vão acontecendo, para quem já leu já entende o que eu estou falando, e você fala assim, pô, isso aqui não aconteceu na vida real, não foi bem assim. De fato não foi bem assim, e é assim que funciona, eu preferi romantizado. Sabe aquele teu amigo que conta fofoca, e do jeito que ele conta é muito melhor que a realidade? Então é desse jeito que Eiji Yoshikawa contou o Musashi pra gente. O Musashi, ele veio de 1584 até 1645 e ele escreveu um livro do Gorin no Sho, que é o caminho dos 5 elementos. Mas o seu livro está escrito os 5 anéis. Pois é, esse negócio de tradução é desse jeito, né? Aqui dentro vai falar que é os 5 elementos. E os 5 elementos é exatamente os 5 elementos que o autor vai usar aqui para descrever os 5 primeiros livros, e os 2 últimos livros vai ficar de curiosidade. Então, assim que eu terminar o 7 aqui, vou logo já emendar com o livro do Musashi, então vocês vão conhecer a história e o livro que ele desenvolveu é fininho, mas não se ilude não. Esse livro é violento e vou citar um outro livro que faz jus a esse daqui a pouco. Esse livro aqui vai trazer uma visão histórica e um panorama cultural e social do Japão feudal do século XVII. Okay? Então fica bem interessante a gente entender a partir desse ponto de vista e vamos começar já no capítulo 1 do livro 1, Terra. Na Guerra do Sekigahara, no ano de 1600, aí também já começa exato demais, já para ficar romantizado. Os jovens, eles buscavam a ascensão social, financeira no caso, né? Justamente indo para a guerra, matar militares, porque ali se eles matassem alguém de um alto escalão, eles simplesmente conseguiriam uma promoção ali dentro do exército. Essa guerra do Sekigahara, ela foi vencida pelos shoguns, então daí surge o período do Tokugawa, né, o shogunato do Tokugawa, e o nosso protagonista aqui, o Takezu Matahashi, eles são habitantes da vila Miyamoto. E eles foram, aos seus 17 anos, nessa guerra, fazer o que todos os jovens fariam e, infelizmente, não lograram êxito, ainda escolheram o lado errado para servir. É complicado porque, imagino,
E na época do alistamento ali, devia passar o exército, assim, bora, essa vila aqui é de nosso domínio, você tem que lutar por nós. É assim que funciona, né? Se o Brasil for para uma guerra, nós vamos defender o Brasil, e não o inimigo, uns perdem e outros ganham, e conta a história pelo lado de quem ganhou. Bom, nossos protagonistas aqui, eles sobreviveram. Takezo tá com um tiro de espingarda na perna, espingarda, mas um tiro de bala. Matahashi está de caganeira, e os dois enfiados, emprenhados entre os corpos, para os soldados que estavam buscando sobreviventes não os encontrar. Por quê? Porque os soldados eram do Shogun, do Tokugawa, do exército inimigo, e se encontrassem, vá para a espada. Tá vivo, tá respirando? Continua. Justamente para não haver sobreviventes. E eles lá, meio escondidos ali, os soldados passando, eles esperam bastante tempo, até que os soldados vão embora, aparece uma menina, uma mocinha jovem de 15 anos, e ela tá ali entre os mortos, ali roubando os mortos. Esse nome é um nome que a gente já conhece, é o nome de Abutre. Esse tipo de personagem a gente conheceu nesse livro aqui. Ou foi nesse aqui? Ah, e aí para você descobrir qual foi dos dois, vou deixar no card aqui justamente porque o Angus, ele tem esse livro escrito e depois o autor reescreveu o livro, incluindo a história desse e continuando. Então eu vou deixar a referência no card desse daqui, que ele é mais completo. Mas Abutre é um personagem que está saqueando os mortos, assim como a nossa Akemi está fazendo aqui. E os nossos protagonistas olham aqui e falam assim, vamos seguir, porque ela deve estar em algum lugar, morando aqui perto, então nós vamos poder encontrar abrigo ou ajuda para os nossos problemas que a gente está tendo. Ok, eles vão até a casa da Aoko, que é a mãe da Akemi, e pedem abrigo. Ela, não vai abrigar, porque vocês são do exército inimigo, eu sou a favor do Tokugawa. Ok, mas você pode pelo menos ajudar meu amigo, porque o bicho está se esvaindo em merda. Ela fala, não, fala o seguinte, vocês são soldados rasos, entra aí, vai, fica aí, ninguém vai descobrir. Takezo dorme no celeiro, Matahashi era para dormir no celeiro também, mas alguma coisa acontece que simplesmente a história é contada pelo ponto de vista do Takezo, e Matahashi à noite ele sai para dormir no casarão, alguma coisa acontece. Takezo é muito inocente. E simplesmente é assim, eles ficam lá por volta de 20 dias, onde Takezo cura suas feridas com saque barato, e Matahashi usa umas ervas lá junto de um arroz moído com alho poró, bem interessante, porque o livro detalha mesmo essas partes. Bom, enfim, após esses 20 dias, eles já estão bem reabilitados, a Oko oferece que um deles se case com a Akemi, porque só moram as duas lá, elas se pintam à noite para ir na cidade, você já imagina nessa época de guerra como é que elas sobreviviam, e ela quer que um homem fique lá para poder ajudar, até porque ela se identificou bastante com eles, são crianças, então eles são bem interessantes. E aí, o Takezo não tem muita intenção, e não mostra aqui o ponto de vista do Matahashi. Um dado dia, desses 20 dias, o Takezo está indo com a Akemi na floresta pegar alguns cogumelos, pegar alguns nutrientes ali, para fazer o almoço, e eles encontram com Tsuji Kazutema. Ele era um bandoleiro. Bandoleiro é um nome bonito para dizer que o cara era assaltante. Passava um pouco na estrada, ele roubava. E aí ele, conversa com a Akemi, quem é esse rapaz aí, até porque o Takezo, ele era extremamente alto e muito forte. Diz que com 13 anos ele já tinha a altura de um adulto tradicional. Então ele fica abismado com o tamanho daquele rapaz, né, a força dele. Aí ela desdenha lá do Tsuji Kazutema, não dá muita moral para ele, eles vão para casa, e em casa a Oko vai contar para ele, pro Takezo e pro Matahashi, que esse líder dos bandoleiros foi o que matou o pai da Akemi, e elas estão nessa situação por causa dele, e entrega para o Takezo a espada que era do pai da Akemi, uma espada de bambu, de madeira, até porque nessa época a espada devia ser bastante caro, e eles estavam desprovidos ali de arma. Ok, simplesmente assim que vai funcionar. O Takezo vai lembrar um pouco da sua infância, onde a mãe dele separou do pai, ele ficou muito sofrido nessa época, porque ele queria morar com a mãe, mas o novo marido da mãe já tinha uma família, ele não aceitava o rapaz foi exonerado, foi expulso da família, foi morar com o pai também não aceitava, odiava, ele tratava ele muito mal, então ele simplesmente sofreu bastante. Aos 13 anos de idade, a mãe, acometida de uma grande doença, morreu, e aí ele se tornou uma pessoa extremamente violenta e com muito ódio no coração. A gente vai falar um pouco sobre ódio aqui na conversa com o Taekwondo. Já vou introduzir o Taekwondo, calma aí. Então, Takezo, lembrando da sua infância e lembrando do que acometeu a Akemi, ele pega a sua espada e vai dormir no celeiro, ele dorme abraçado com a espada, como um bom típico samurai. Naquela noite, a Oko, simplesmente toda fantasiada naquelas fantasias de geisha, vai visitar o Takezo, já sabendo o que você sabe, e o Takezo assusta, ele não estava esperando por aquilo, e vai com a espada para atacar, e fala, calma, que violência é essa? Eu sou só eu, vamos usar essa força para outra coisa.
e ele não aceita os assédios que ela estava fazendo com ele, ela simplesmente não aceita esse tipo de coisa, ele não aceita e ela continua insistindo até que bate na porta. Quando eu digo, o celeiro não é igual nos Estados Unidos, né, que o celeiro é a parte, é como se fosse um cômodo da casa onde ficavam os animais. Então dentro da casa, bate na porta, te surge casa tema, querendo dormir lá na casa. E aí a Oko vai tentar convencer o cara que não deve entrar, a Kemi vai lá ajudar, e o Matahashi já tá de punho, o Takezo também, os dois estão esperando até que o cara age de violência com a Oko, aí não deu bom. Takezo já sai de lá, virar 1018, joga o Tsutsukasa, era grande, era forte, joga o bicho pra fora e desaparece. E o Matahashi fica responsável pelos outros bandoleiros que estavam com ele. Quando o Takezo volta, e aí? O que deu? Ah, os caras vazaram. E o outro, eu afundei o crânio dele. Você tem noção da força para afundar o crânio com uma espada de madeira? Isso era muito forte. E a descrição aqui dessa luta é bem interessante. Não dá para eu descrever aqui nesse vídeo como é as lutas e tal, mas algumas eu vou pincelar, porque é importante, faz parte da construção do personagem. Bom, Tsutsukasa morto. A Oko não quer mais morar naquela casa, porque agora ela vai ter problema com os outros bandoleiros que sobraram, porque era o líder dos bandoleiros, e provavelmente alguém vai querer vingar a vida dele. Ela decide se mudar e fala para os rapazes, e aí? Takezo, não, eu vou voltar para minha vila, Vila Miyamoto, onde, né, nós temos parentes lá, ele tem uma irmã, que é sobrevivente dele, e o Matahashi, ele é prometido para Otsu, onde o Matahashi, ele é descendente da família Oniden, uma família de prestígio na cidade lá, e o Matahashi tem que voltar. Matahashi, não tem que voltar coisa nenhuma, eu vou seguir com a Oko. Beleza, então, partiu. Eles se separam aqui. Na Vila Miyamoto, um ano se passou desde que os jovens foram para a guerra lá de Sekigahara. A Otsu, ela é criada pelo monge, ela não tem os pais o abandonaram, deixaram na porta do mosteiro, e o monge cria ela, o monge Taekwan. O monge tem 32 anos e essa Otsu é a que é prometida para casar com o Matahashi. O Matahashi está desaparecido, eles tratam como se eles estivessem mortos, porque era assim que as pessoas iam para a guerra, você trata como se tivesse morrido para lidar com o luto. E sobre o luto tem vídeo aqui no canal interessantíssimo sobre esse tipo de assunto do C.S. Lewis, porque lidar com o luto é muito difícil, era assim que eles lidavam naquela época. Todos os diálogos de sabedoria, de instrução e estratégias vão vir aqui nesse primeiro livro do monge Taekwan. Não tem como trazer as reflexões que ele fala aqui, porque são grandiosas, uma mais importante que a outra, e a maioria delas eu vou deixar no short para vocês, mas uma outra eu vou pincelar, porque eu sou muito bom. Muito bom em língua, né? Eu gosto dos diálogos dele aqui, eu acho bem importante. Bom, o monge Taekwan, ele recebeu uma promoção do suzerano para poder evoluir de cargo, porque ele era um monge muito eficiente, e ele recusa, por quê? Porque a da Otsu, ele quer cuidar da pequena Otsu e ficar ali na cidade, ele gosta de coisas simples. Você vai ver que o monge Taekwan, ele é um monge interessantíssimo. A mãe do Matahashi é a Ozuji, uma velha assim singular, tem 60 anos e ela é matriarca da família Oniden. E ela justamente vai na casa da Ojin, a irmã do Takezo, porque ela quer notícia do filho dela. Ela ouviu boatos que o Takezo está rondando ali pela vila e ela quer saber cadê o filho dela. Ao chegar lá, ela jura que viu o Takezo em vida ali, o corpo, alma, espírito, e ela acha que a irmã está escondendo. A bicha é mal educada, essa velha é uma perturbação só. O que causa raiva no livro é justamente ela. Mas é o que dá enredo, a trama, né? O que dá enredo é a parte que a gente fala de dramatização. Takezo, de fato, está lá, está escondido ali nas montanhas, ele cata um carvoeiro, interroga, mano, o que está acontecendo ali? Que eu fui na casa da minha irmã e está rolando um mau problema lá, o que aconteceu? O boato que ele está rondando as redondezas chegou nos soldados de Tokugawa que foram na vila poder capturá-lo. E não encontrando, a senhora Oniden, a Uzuji singular, fala que ela é irmã e prende a bichinha vai presa, a irmã do bicho sem saber nada. E o Musashi então fala assim, eu vou salvar a minha irmã. Mas como é que eu vou salvar a minha irmã? Vou primeiro terminar a minha mensagem. Qual que é a mensagem? O Takezo, ele sente a obrigação de ir na família Oniden, dar satisfações ali e dar segmento do que aconteceu com o Matahashi, porque eles saíram juntos, eles se sentem na obrigação de voltar. E essa obrigação de voltar vai criar todo um enredo da história. Essa obrigação que ele se sentiu de fazer, de ele achar justo e correto, é o que torna ele o grande protagonista dessa história, o que faz a grande mudança na vida dele. É interessante esse raciocínio. Você fazer o que é certo, mesmo sendo punido por fazer o que é certo, causa transformações na sua vida e para melhor. Então ele vai na Otsu, chega lá, Otsu, o Matahashi te abandonou, não vai casar com você, fugiu com a geisha, para não usar o nome brasileiro, e a filha dela, então ele não vai voltar mais. A Otsu, né, fica arrasada, não acredita muito. A Ozuji aparece e fala para ele, meu filho querido, amado do meu coração. Quando chega assim, parceiro, já deu ruim.
Vem cá, você tá cansado da viagem, toma um banho, come uma janta quentinha, depois a gente conversa sobre o meu filho é perturbado mesmo, ele dá muito trabalho, toma um banho aqui, e o Takezo, ai, achei que a senhora não gostava de mim, não, eu lhe amo muito, muito. Takezo então tira suas vestes, vai tomar um banho com a comida quente lhe esperando, ele todo relaxado, chegam 20 soldados Tokugawa pra lhe atormentar. Ele só olha assim, de boa, fala, não, mano, não, tô descansando. O livro descreve que ele não teve medo. Calmamente ele levantou, calmamente vestiu suas roupas, toma uma lança dos 20 soldados, porque o banheiro era totalmente fechado, e ele tem que sair por onde os soldados entraram, avassala os 20 e sai como se nada tivesse acontecido. Eu imagino que ele de fato devia ter essa força estrondosa mesmo que o livro conta, mas ele simplesmente vai embora. Conta o livro que um tempo depois chega uma carta para Otsu, do Matahashi e da Oko, explicando que eles de fato não vão voltar e que eles têm a vida deles juntam agora. Ela mostra para o monge e ela desaba porque ela estava prometida e ela estava esperando por isso, né? A velha exige que ela continue sendo Nora, que isso ali é tudo balela, que isso é tudo fantasia, que é tudo criado pelo Takezo e que foi influência do Takezo na vida do Matahashi que o Matahashi fez essas maldades. Então ela pessoalmente vai trazer o neto dela, o filho dela de volta. E a Otsu não acredita e fica, né, decepcionada com isso, com tudo que está acontecendo. Takezo está fugido, os soldados estão a comando de um comandante do Tokugawa, e o Takuan vai lá, porque já tem 20 dias essa peregrinação ali, região da Vila Miyamoto, e ele chama o cara de incompetente, de burro, diz que ele está usando da verba do Estado para poder fazer festas e baladas e nada de trabalho. O cara se sente humilhado, ele fala assim, olha, você é um incompetente, se você tivesse lido Santizu, você saberia capturar o Takezo. O quê? O cara citando Santizu, olha que legal. Uma das influências justamente para ele escrever o Gourin no Show foi justamente o Santizu, e ele vai citar aqui uma das leis do Santizu para poder capturar o Takezo, e ele oferece para o comandante a seguinte proposta: se eu capturar o Takezo vai ficar sob minha custódia e você se afasta disso. Então ele manda os soldados recuarem e ele vai para a montanha para poder comer. Simplesmente leva panelas e vai cozinhar nas montanhas, e a Otsu faz questão de ir junto. Ela quer porque quer, bate o pé e vai. Primeiro dia eles comem, bebem, se divertem. Monge Takuan levanta, vai pagar um mijão rural na árvore, e ele cita uma frase célebre desse livro, que ele está em sintonia com o universo, que ele é um com a realidade, simplesmente por estar urinando na árvore. As reflexões muito são as melhores. E eu citei essa frase aqui porque foi quando eu e meus amigos lemos esse livro juntos, nós combinamos ali, a gente, na verdade, junto, quando eu digo, no mesmo período, porque no mesmo momento era impossível. Eu tinha um amigo só que tinha os dois livros, um amigo um pouco mais abastado, e aí emprestava para um, ele lia, emprestava para outro, um amigo leu em uma semana, engoliu, enquanto ele lia o dois, eu lia um, e a gente saía distribuindo. Era o que era na minha infância. Hoje você tem um PDF aí à vontade, você faz um download e lê todo mundo junto. E tem meu vídeo, claro, para ler para você. No terceiro dia, não tinha capturado nada, a Otsu já estava descrente, e o Takuan começa a conversar com ela sobre a flauta que ela amarra os cabelos. A Otsu era muito bonita, né? E a flauta que ela amarra os cabelos é uma flauta que foi deixada junto com ela quando ela simplesmente foi deixada num mosteiro. E ele pega a flauta, ela é muito relutante, porque é a única lembrança que ela tem dos pais, e ele infere o nível social que os pais tinham através da relíquia que era a flauta. E inferindo através de observações, a gente tem Sherlock Holmes. Taikuan agindo igual Sherlock Holmes aqui, olha que interessante. Esses livros eu vou citar simplesmente porque eu já tenho um vídeo aqui no canal e eu quero que vocês assistam mais livros de indicação. Como que Sherlock Holmes chega às deduções através da observação de uma flauta? Não, a flauta foi Taikuan. Ela toca a flauta e ela diz que a flauta faz ela chorar, porque lembra e remete a emoções de ter sido abandonada pelos pais, sem saber o motivo, sem saber a sua história. Ainda assim, ela toca com toda a sua alma, e o Taikuan vai soltar o taperola. Os diálogos dele aqui são bem interessantes, e como eu já disse, algumas reflexões vão para o short. Ele vai dizer que a música comove até o diabo. Olha só que interessante, porque em 1 Samuel 16:32, o Davi é chamado pelo rei Saul para tocar a sua harpa e afastar os demônios do rei. Será que aqui o Eiji Yoshikawa está citando 1 Samuel, está fazendo referência ao rei Saul? Achei bem interessante, porque nessa época já tinha o cristianismo entrando ali no Japão nesse período. Bom, enfim, Takezo aparece, ela se assusta, ele não foi pela comida, apesar do Taikuan acreditar que ele iria pela comida, essa reflexão vai para o short, como que ele atraiu através da lei do Santizu, mas ele atraiu com a flauta, ele não foi atraído pela comida, interessante essa ideia. E ele vai conversar com o Takezo, dizendo que ele o capturou, e ele vai dizer que ele tem que entender que as ações dele que levaram para isso.
o Takezo não se sente o culpado de estar sendo perseguido, mas ele vai explicar que foram as ações dele. Não é você condenar o mundo por estar te injustiçando, é entender que a sua ação gerou esse ataque injusto do mundo a você. E quando você entende que não é o mundo que está errado, mas algo que você fez, mesmo que não tenha sido errado, você traz para si a consequência da atitude e a solução do problema. Porque foi graças a tudo isso que Takezo se tornou o protagonista daqui e fez toda a mudança na sua vida que eu já citei, e vou dar o exemplo no final desse vídeo. Justamente porque a gente tende a falar assim, a culpa é do outro, foi ele que fez, ele é que é o responsável, ele que se vira, ele que... E aqui o livro está trazendo essa reflexão de que não é bem assim. O que fez Takezo se tornar o protagonista foi exatamente a decisão que ele tomou, partindo de justiça, de moral, agindo de forma correta, mas trouxe consequências injustas para a vida dele. E o que parece injusto no final se torna grandioso, e eu vou falar. Takun então entrega Takezo para o comandante não cumpre a promessa, quer levar o Takezo preso, a Uzuji aparece, quer que o bicho seja fatiado de qualquer maneira, e o Takun, calma, vocês estão com os nervos à flor da pele. Vamos fazer o seguinte, vamos pendurar o Takezo aqui, fazer ele sofrer bastante, vai ficar aqui pendurar 20 dias no sol chuva sem comer. A Uzuji, eu gostei, é isso mesmo que eu quero. A pessoa que gosta de vingança é isso, né? O comandante aceita, e qual foi a estratégia do monge? Ele vai conversar com o suzerano sobre a posse do Takezo, e não é posse que fala, né? É justamente o cuidado que ele vai ter. Daqui a pouco eu lembro a palavra. Porque ele vai cuidar do Takezo. E a Uzuji aceitou como se fosse parte do sofrimento. Ele vai lá, conversa com o suzerano, ele chega com uma carta, aliás, ele volta, a carta vem depois, justamente mandando o comandante retirar suas tropas, porque o Taekwondo vai ter a custódia, falei que lembra da palavra? Eu lembro, a memória é assim, a custódia do Takezo. Dentro dessa carta vem um dobrão de ouro, que era para custear a volta dos soldados. Ele pega o dobrão de ouro e fala assim, aqui, Otsu, toma para você custear aí algumas coisas do seu filho. Não, você está roubando, esse dinheiro não lhe pertence. Você tem razão, desculpa. Então, já que veio para mim, eu vou doar ao templo. Aí ele bota no gasofilácio. Aí ele, você está no templo, está purificado. Eu, como mestre do templo, tenho acesso às dispensas e financeiras do templo. Ele abre a caixinha do gasofilácio, pega o dinheiro, agora está purificado. O dinheiro é do templo e não do comandante. Toma, você pode ir. É muito, muito inteligente, né? Muito engraçado. Purificou o dinheiro. Parece os pastores na igreja, perdão, os políticos pastores, né? Botando dinheiro na cueca e orando pelo dinheiro. Muito bem-vindo ao Brasil, Taekwondo. Bom, Takezo passa vários dias pendurado sob sol, chuva, fome, fraco, e ainda assim ele está muito forte. O Taekwondo vai constantemente conversar com ele sobre a sua força, a sua ira e o seu ódio e a sua raiva fora de controle, fora de domínio. Para isso a gente tem Sêneca, provavelmente ele devia estar citando, porque isso aqui é antes de Cristo. Então o livro se passa 1500 depois, isso aqui se passa muito antes. Provavelmente, que se era um monge lido e estudado, ele estava citando sobre o domínio da raiva, que eu já falei aqui, tá no card para você poder entender. Essas filosofias do Taekwondo vinham com uma pedrada na cabeça do Musashi, que o Musashi era tão forte, mesmo após dias sem comer sob sol e chuva, ele balançava a árvore, ele falava assim, olha, como a sua raiva é fraca, você balança a árvore, mas a terra continua imóvel. Caramba, como é que o cara vai balançar a terra? Tá aqui, ó, ele balançou a terra. Impressionantemente, Musashi balançou a terra e influencia até hoje a vida das pessoas através da sua história. Essa é a filosofia do Taekwondo, é bem legal. Otsu vê a tortura e fala pro Taekwondo parar com isso. O Taekwondo não para, e num dos diálogos que o Taekwondo vai conversar com o Musashi, com o Takezo, justamente sobre a força dele, que não é voltada para a vida. Ele é destemido, não tem medo da morte, mas a sua força não é voltada para algo útil, porque o que ele faz acaba deixando as pessoas ao seu redor tristes, assim como o Otsu estava. E a justiça que ele procura não é fazer mal aos outros sem detrimento de si. Isso mexe um pouco com o Takezo, e o Takezo fica tão reflexivo que chora e pede para o Taekwondo para poupar a vida dele e libertar ele. Ainda assim, o Taekwondo, não vou soltar. Vai ficar aí até você mudar. Otsu, vendo tudo aquilo, sobe na árvore, corta o galho, despenca os dois lá de cima, ela se machuca um pouco, mas eles fogem, sendo que ele, Takezo, prometeu para ela toda, né, já triste, perdendo o marido, que ele protegeria ela e levaria ela com ele, e ele prometeu. Na hora que eles saem, ela é cometida por uma grande febre, eles passam no estalagem para cuidar das feridas dela e da febre que ela estava por causa da chuva que ela tomou, e aí ele fala para ela, vou libertar minha irmã. Ela, mas você falou que ia me levar assim, e como é que eu te levo? Fica aí que eu já volto para te buscar. O Musashi vai atrás da irmã, e a irmã está dentro de uma fortaleza, e ele fica com medo de invadir essa fortaleza. Essa parte é interessante,
Porque o Takezo, ele não tem medo pela invasão, ele tem medo por perder a vida. E o medo é exatamente isso, de você perder aquilo que você tem de precioso, e agora ele vê a vida como algo precioso. Então você vê que os diálogos do monge fizeram transformação na vida dele. E essa parte é bem interessante. Eu achei bem interessante essa parte que ele mudou. Bom, ele invade, mata todo mundo, faz um rebuliço lá, e quando ele chega lá na cela, ela não tá lá, ela foi levada ao suzerano. Ele volta para a estalagem, e Otsu também não está na estalagem, porque o Uzuji ficou sabendo que ela fugiu com o Takezo e já está perseguindo os dois, junto com alguns soldados ali da família Oniden. Então, eles se desencontram, mas o monge Taekwondo estava esperando o Takezo lá, parceiro, tu fugiu, tu não vai fugir não, bora comigo. E ele não prende o cara, simplesmente o Takezo obedece, sim senhor, vamos lá. O Takezo é levado ao suzerano para poder conversar sobre o castigo dele, a punição dele, porque o suzerano é do Tokugawa e ele estava lutando pela guerra do lado perdedor. E aí o Taikon quer a guarda dele, e o suzerano já havia conversado com o Taikon algumas vezes, e o Taikon oferece para ele: eu vou transformar a vida desse rapaz. Eu quero uma cela que você tem aqui no castelo, essa cela totalmente privada de luz, a única coisa que eu quero é uma portinha para que deixe comida para ele, e dentro dessa cela tem todo tipo de livro que você precisar, livro de história, livro chinês, livro de outros países, livro de estratégia de guerra, livro de tudo quanto é tipo de livro. Essa vai ser a punição dele por tempo indeterminado. Eu que vou determinar quando o tempo chegar da liberdade do Takezo. O suzerano aceita e o Takezo entra no modo caverna. O modo caverna é uma linguagem atual, né, remetendo ali à época a mito da caverna de Platão, do livro de Platão, que é justamente onde as pessoas fazem hoje esse momento, né, que você se exclui da sociedade para você ter uma elevação ou sair do seu platô. Eu particularmente não gosto muito, eu acho que a sociedade ela é feita justamente de desafios, e ao superar os desafios, assim como o Sêneca sugere, você se virtua, e não se isolando para se virtuar sozinho dentro dos seus próprios pensamentos, mas o Takezo funcionou, né? Enfim, Takezo é libertado 3 anos depois, agora com 21 anos de idade. Takezo agora é um homem, e eu vou ler para vocês as primeiras palavras de Takezo quando ele sai da prisão. Takezo olha para o monge, olha para o suzerano. Não tenho palavras para expressar minha gratidão por toda a sua bondade, senhor monge, senhor suzerano. O Takezo olha para ele, o que, rapaz? Gratidão? Leite com pimpim de gratidão. Eu fiquei imaginando um monge puto. Muito bom. Suzerano, então, aceita a mudança, né, de Takezo, diz que Takezo agora é um novo homem transformado nesse modo caverna, e vai dizer para ele então que o nome dele não vai ser mais Takezo. A partir de hoje o seu nome vai ser o nome da vila de onde você veio, para você levar a honra ao lugar onde você levou desonra. Tá vendo? Tudo aqui é reflexão. Você vai se chamar Miyamoto. Eu tá como falar assim, eu gostei disso aí, gostei, e como no Japão são ideogramas, eu vou melhorar um pouco mais, eu vou acrescentar minha parte também, eu vou mudar o modo de leitura. Então no Japão você tem um ideograma, que são símbolos, né, e esses símbolos eles podem ser mudados para uma leitura de uma outra interpretação. Então a gente tem vários tipos de ideograma que faz esse tipo de coisa. E aí quando você tem, por exemplo aqui, ó, esse aqui é o ideograma Terra, do primeiro livro, e aí cada livro tem um tipo de ideograma. Então tem o ideograma Miyamoto. E ele vai dar uma interpretação diferente. Ele vai dizer que o nome vai ser Musashi. A interpretação é de Musashi. E aí, quando ele fala que o nome dele vai ser Miyamoto, da Vila Miyamoto, Musashi, com a interpretação de Musashi, né? Então seria Miyamoto Castelo, ele vai dizer bem assim: nesse caso, palavras do monge Taekwondo, vamos também mudar a leitura do seu nome, conservando-se as mesmas letras, que sejam lidas de um novo modo, que é essa interpretação que eu citei. Musashi. Saído do ventre da escura cela, hoje é o seu primeiro dia no mundo da luz. Melhor será que se renove inteiramente. Poético demais, né? Bonito demais. Miyamoto Musashi nasceu através de 3 anos no modo caverna, depois de muito ódio, de muita luta. Ele vai conversar então com o Taekwondo, saindo lá do castelo do suzerano. Cadê minha irmã? Cadê minha irmã? A única coisa que eu tenho de família é minha irmã. Ele fala, calma, tá tranquilo, cuidei delas 3 anos, pode ficar em paz. O que você vai fazer da sua vida? Deixa que eu vou cuidar da sua irmã. Ele, não, eu vou seguir o caminho da espada. A única coisa que eu tenho é minha espada agora e quero seguir esse destino. Ok, segue teu rumo, só toma cuidado com a Uzuji, porque ela ainda tá te perseguindo. Esses 3 anos. Então você entra no modo caderno para fugir dos problemas do mundo, e quando você volta, os problemas do mundo continuam lá. O problema é assim, se você não resolve, ele continua te perseguindo. E essa é uma reflexão do livro aqui. Ele vai ter que enfrentar todos os problemas dele que ele deixou para trás. Então o modo caverna não resolve. Ele aumentou um pouco a educação e a sabedoria, a consciência do Musashi, mas ainda não abateu a violência ainda que ele tinha, que nós vamos ver nos livros seguintes.
Na primeira estrada que ele vai, ele já encontra com a Otso tá lá na ponte esperando, tá tô aqui 3 anos esperando você vir aqui uma vendinha. Era tipo um comércio que tinha ali, ela trabalhava lá, armando do Takuan, para esperar o Musashi chegar, e o Musashi, lembra que Takeshi agora é Musashi. O Musashi chega e fala assim, não, mas agora que eu vou começar minha nova vida, minha nova existência, meu novo eu não posso ficar com você. Ela, não, o problema é seu, você me prometeu quando eu tirei você da árvore, tá vendo? Os problemas do passado voltando, é assim que funciona. Ele fala, não, não posso te levar. Ela fala, não, você vai levar sim. Você prometeu, a minha vida está perdida quando eu te salvei daquela árvore. Agora a minha vida é responsável de Deus, você vai levar sim. É responsável sua e você é homem para assumir. Ele só fez assim com a cabeça. De fato, o argumento dela faz jus, né? Mas ela está extremamente apaixonada por ele, e é visível aqui quando você lê essas coisas no livro. E ela fala assim, eu vou só despedir do patrão, já volto, você fica aí. Ele só mexe com a cabeça, positivamente. Gestos positivos. Guia do Mochileiro das Galáxias, volume 5. Aqui, nossa personagem fez exatamente a mesma coisa. Ia ser abduzido pelos alienígenas. Não, calma, deixa eu buscar minha bolsa. Quando ela volta, os alienígenas indo embora, ela fica arrependida por ter perdido a chance. Muitos anos depois, ela tem uma nova chance. Ela fala, pois agora eu não vou levar minha bolsa, não. Vamos embora do jeito que eu tô. Só que ela, as lentes de contato estavam na bolsa e ela não consegue enxergar os alienígenas porque precisaria de correção. Muito engraçado, esse livro, uma sátira muito boa, tá aqui para vocês assistirem. E aqui não acontece a mesma coisa, acontece muito pior. E faço questão de ler para vocês as últimas palavras do livro 1, Terra Musashi, do Eiji Yoshikawa. Perto do local onde o deixara, ela foi se despedir do patrão e volta para a ponte. Algumas lascas de madeira espalhavam-se sobre a ponte. Ao dirigir casualmente o olhar para o parapeito, Otsu notou entalhes na madeira feitos com o auxílio de uma adaga. Os entalhes formavam palavras que se destacavam brancas na madeira, queimadas do corrimão, dizendo, perdoa-me, perdoa-me. E acaba o livro 1. Cara, é tremenda essa história, né? O pouco que eu li aqui é o tanto de vídeo que deu. Justamente o Taikuan recomendou para ela que ela abrisse mundo, né, já que ela foi abandonada pelo Matahashi, e encontrasse um homem de valor, um homem que agregasse valor na vida dela, que não fosse por um casamento arranjado com uma nobre família, já dado pela beleza dela, né, mas que ela tivesse um homem de verdade, que pudesse ser parceiro e a ajudasse. Um homem de valores. Tá aí, um homem de valor. A ver que ela não seguiu muitos conselhos. Miyamoto Musashi, livro 1, acabou aqui, 155. No próximo vídeo eu vou trazer o livro 2, que é a água. Vou fazer assim, para não ficar maçante, igual eu estava fazendo no Sherlock Holmes, eu vou trazer um cada vez, beleza? Então esse aqui é o de janeiro, primeiro livro do ano. O ano começa já com livros grandões, eu gosto de começar o ano com calhamaço aqui, vibrante. Então nós temos 7 livros aqui, 7 meses para ler esse livro. É bom que dá tempo de você ler junto comigo. Se você gostou do livro 1, já começa a ler aí o livro 2 e a gente vai conversando junto. Bom, muito obrigado por mais essa leitura e até o livro 2, a água, te espero lá.